Gente, que a graça e a paz seja com o seu espírito, que a bênção do todo esteja fluindo na sua vida, e não somente com o seu espírito, mas espírito, alma ou estado psicológico e o seu corpo, que é o templo, a morada do espírito. Que toda essa tríade seja consagrada, abençoada, apesar de tudo, em meio a tudo, que nós possamos nos permitir ao encontro. O encontro daquilo que muitas vezes tem sido destituído do nosso momento de pensamento, de reflexão. Por muitas vezes estarmos embaraçados com tantas coisas, com tantos pensamentos, com tantas coisas desta vida, que a gente possa se permitir a respirar, a tomar um fôlego, a relaxar, para se permitir a contemplar a vibração que é em nós e para além de nós, que nos leva a transcender. É isso que nos sustenta em meio a tantas questões da vida, questões fora, questões dentro, questões ali, questões acolá, questões com família, questões no trabalho, questões com a saúde, questões psicológicas, questões espirituais. Tudo isto é sanado quando você se permite a se aquietar. Eu me lembro de uma frase de um amigo que ele dizia assim, tudo cura quando cura na gente. E ele falava assim, aquiete-se, aquiete-se. Tem um Salmos de número 46, é o Salmo 46, versículo 10, que lá ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Falando para Israel. Aquietai. Israel estava passando por um momento de muita inquietação, muita ansiedade, muita preocupação com A, com B, com muitas coisas. E ele disse assim, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Espera aí no Senhor, Israel. Então, em meio a essa ansiedade, esses transtornos, a gente respira, pega fôlego, solta o ar devagar e se aquieta no Senhor. Mas e quando nós não temos o Espírito para nos lembrar do Senhor? Né? Quando nós não temos o Espírito para nos lembrar? Então é necessário a gente reconhecer isso e buscar por isso. Né? Buscar. E essa busca não é à direita, nem na esquerda, nem ali, nem acolá. Essa busca é o tempo que eu passo comigo mesmo. Porque se Deus está em mim, então essa busca, eu tenho que buscá-lo em mim. Essa busca é uma busca interior. A gente fala, Deus está em nós, como é que eu vou buscar aquilo que já está em mim? Essa é a questão. Tem que buscar sim. Mesmo ele estando em mim, sim, tem que buscar. Tem muitas coisas que está em você, que está em mim, que se eu não parar para observar, se eu não parar para me dedicar, para dar atenção, é mesmo que nada. É mesmo que aquilo não estivesse em mim. Porque eu não paro, eu não observo, eu não contemplo, eu não dedico tempo de qualidade àquilo que está em mim. Como é que eu posso dizer que eu conheço se eu nem mesmo me observo? A situação da vida vem sempre para tirar de nós a atenção de nós mesmos. E nos leva para ali, nos distrai, nos mantém engajados, entretidos, distraídos, a ponto de a gente nunca se conhecer. E às vezes a gente de repente entra num relacionamento com alguém, no trabalho, na família, e a gente se relaciona e de repente a gente fica pisando em ovos com medo de desagradar, e de repente termina desagradando mesmo, né? No final das contas vai sempre desagradar. E a gente se pergunta, a gente fica se culpando e pensando, por que eu não consegui conquistar aquela pessoa? Por que eu não consegui fazer a nossa conexão durar? Porque o problema está em mim, o defeito está em mim. Não é essa a questão. Eu só vou saber se o defeito está em mim se eu começar a passar tempo comigo. Se eu começar a passar tempo comigo mesmo. É estranho o outro te conhecer.
É estranho eu precisar da opinião do outro, da definição do outro, do conhecimento do outro, para que eu venha saber sobre mim mesmo. E às vezes nem sabe. Por mais que o outro fale, você vai sempre dizer que ele está te culpando, está te acusando, está te julgando. Quem sabe se esse outro não tem razão? Às vezes alguém fala alguma coisa sobre minha pessoa em alguma dessas vezes, a pessoa falou algo que ela acertou na mosca ali. Eu mesmo sou o primeiro a confirmar o que ela falou, dizer assim, você tem razão. Você tem razão. Aí a pessoa, pelo menos você é humilde, né, para reconhecer, para admitir. Não é que é uma questão de humildade, mas é uma questão porque é que eu passo tempo comigo. Eu passo tempo comigo me observando, me curtindo ou me reprovando, mas eu passo tempo comigo, me examinando a mim mesmo, para que quando alguém falar uma coisa sobre a minha pessoa, eu puder confirmar se aquilo é ou não é verdade. Mai, gratidão por passar aqui nesse nosso encontro. Obrigado por ter atendido o meu convite, tá, Mai? Como é que tá aí? Um abraço aí na família. Que a paz de Deus esteja com vocês aí hoje, tá bom? Estou feliz de estar passando aqui na nossa Segunda Humana. E eu estou aqui na minha reflexão falando sobre a importância de você estar com você. De você se conhecer. Tem uma palavra filosófica, né? Dizem que isso estava escrito no templo, lá onde tinha o oráculo de Delfos. E o que estava escrito lá, não toda a frase, mas só o comecinho dela dizia assim, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou me conhecer a mim mesmo se eu preciso sempre do outro para me trazer uma validação de mim? Se eu preciso sempre do outro para poder dizer algo sobre mim? Não. Agora é claro, se você sempre está com alguém, se você nunca fica sossegado com você, você realmente vai ter que saber sobre você a respeito do que os outros dizem. E o pior é que às vezes, quando a pessoa é meio cabeça dura, o outro está falando uma coisa para ela, para a pessoa, e a pessoa, não, tá me julgando. Quem sabe se realmente o que essa pessoa está falando é ou não é verdade, né? É ou não é verdade? Tá aí, ó. No templo de Apolo, no oráculo de Delfos, tá aí. Pois é. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Mas para me conhecer a mim mesmo, eu tenho que me desplugar um pouco da multidão e ficar um pouco mais comigo. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa fala uma coisa de mim, a pessoa começa a me conhecer, começa a conviver, começa a relacionar, e a pessoa fala uma coisa, você é meio assim, você é meio excêntrico, você é meio assim, aí eu olho assim, de repente eu olho assim, sabe que você tem razão? Aí a pessoa, você é humilde para reconhecer. Não sou humilde. Não é essa questão aqui de ser humilde, é porque eu passo tempo comigo. Você falou uma coisa porque você passou tempo comigo. E eu concordo com o que você falou porque eu também passo tempo comigo. E aí nesse lance de passar o tempo com a gente, olha a Bruna passando aqui hoje na nossa Segunda Humana. Boa noite, Bruna! BH! Beijos, família. Saudades, viu, de você? Bruna sempre com as suas interações aqui, sua participação. Essa mulher inteligente, virtuosa. Gratidão por estar passando aqui. Pronto, tem mulheres abençoadas aqui nessa live hoje, né? Onde eu estou falando sobre o conhecer a si mesmo. Sobre passar tempo consigo. Sobre não esperar que o outro venha me definir. Né, venha dizer algo sobre mim, ter a última palavra, porque eu tenho passado tempo comigo. Eu vou cultivar tempo de qualidade comigo, né? E boa noite. E ver que esse tempo não é um desperdício, mas é uma bênção, né? É uma bênção passar tempo com a gente, né? Passar tempo com você, passa tempo de qualidade. O frio chegou por aí. Não é nem essa questão, não. É uma questão que eu tava numa missão, aqui a roupa de missão, sabe? Missões hoje. Aí que na hora que eu vou pra missão, aí eu uso meu capô aqui, sabe?
Mas aí eu parei aqui na live agora para falar aqui com vocês aqui. Aí hoje é dia de missões, né? Mas tem frio aí em BH, né? Tá com frio aí em BH aí com vocês aí. Eu ainda tô chegando nessa terra abençoada, BH. Ô, terra abençoada, terra boa, BH. Terra de bênção. Pois é. E que esses abençoados possam desfrutar desse tempo de qualidade, né? A roupa do Batman, né? Pois é, cadê o Rob? O Rob tá lá em BH. Rob, venha pra cá, Rob. Rob tá em BH. Ou então o Batman vai ter que chegar aí mesmo. O Batman vai para ir para BH, né? Vamos aí pra gente dar uma volta em São Tomé das Letras, né? São Tomé das Letras. Passar um tempo de meditação, de contemplação aí em São Tomé das Letras, né? E é isso aí, gente. É a importância do ócio criativo, né? O ócio criativo, esse tempo de qualidade para nós, né? Tempo de qualidade, isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas, tá certo? Gente, a minha predisposição hoje e a minha oração, tá na moda, rapaz, tá na moda isso aí. É o evolution, né? Evolução aí. E a minha oração é que a gente possa discernir e expandir esse nosso entendimento, essa nossa consciência reflexiva diante das demandas diárias, diante do que estamos passando, trilhando nessa jornada, tá certo? Essa é a minha oração para você, com você, ligando aqui. Sobre passar tempo conosco, eu falo que a gente não deve ser analfabetos de nós mesmos. Gostei. Falou e disse, garota. É isso aí. É isso aí. Pois é, tem que se conhecer, né? Você tem que estar um tempo com você, é o que eu falei. Às vezes a pessoa me conhece, passa um tempo comigo e ela fala assim, você é assim. Aí eu escuto assim e falo assim, é verdade o que você falou. E a pessoa fala assim, você admite? Eu disse, eu admito porque eu passo tempo comigo e eu me conheço, eu tenho que concordar com você, né? Porque passar um tempo com você mesmo não é só para você apreciar suas virtudes, mas é para você se aprofundar também nas suas sombras. É para você reconhecer, assumir os seus lados sombrios, né? Assumir seus lados tenebrosos. É isso, sem vergonha, sem questão de julgamento moral, né? Mas pelo contrário, acolhendo as sombras, acolhendo as tenebrosidades, porque para compreender, primeiro deve-se acolher, sem prejulgamentos, sem palavras condenatórias, mas só aquele espaço aberto para se comunicar, para observar, para examinar as coisas, para se perceber, se curtir, às vezes se entristecer também. Boa noite, minha senhora mãe, passando aqui hoje no sábado, na Segunda Humana, um abraço aí para família, fiquem na fé, Parnaíba, litoral, vamos estar na fé nessa noite, um abraço aí para toda a família, estamos aqui na fé, viu? Nós estamos na fé e a palavra diz assim, o que duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, na fé, no âmbito da fé, no contexto da fé, o universo conecta, o universo liga. Então vamos ligar junto aqui a bênção, a graça, o favor do todo gracioso esta noite em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, né? Essa bênção do todo, esse fluir, como meu amado estava me contando, né, foi o aniversário da mãe dele, ele me contando lá o fluir do Espírito ali, só no silêncio que ele estava, o Espírito fluiu, houve paz na família, ele teve que ouvir de tudo, reter o melhor, e ficou ouvindo ali calado, né? Tem um texto em Provérbios que diz que até o tolo, quando ele guarda silêncio, ele se dá por sábio, né? Então, ficou ali calado, ouvindo, só ouvindo, quase não falou, tentou ainda ajeitar, foi aquele anfitrião, né? Foi aquele belo anfitrião, serviu e cumpriu a palavra. A palavra diz que é melhor dar do que receber.
A palavra diz que é melhor servir. Maior é aquele que serve, né? É aquele que lava os pés de tudo. Ele serviu as mesas, foi um diácono, né? Serviu as pessoas. Diácono quer dizer aquele que serve. Serviu e pronto, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Mas eu ainda não retruco mesmo que não seja verdade por eu me conhecer e não ter de provar nada a ninguém. Meu negócio sou eu e Deus. Pois é. Ampliando só um pouco, não tirando suas palavras, mas acrescentando, Bruno, essas palavras, né? Acrescentando essas palavras, até eu estava falando sobre mim agora, né? Que às vezes uma pessoa passou um tempo me conhecendo e a pessoa falou uma coisa assim, ela disse, você é assim. E eu concordei com a pessoa. Eu disse assim, de fato eu sou assim. Eu concordei pelo fato de eu também passar tempo comigo, né? E eu concordei com a pessoa. Ela falou assim, você é humilde para reconhecer isso? Eu disse, não é uma questão de humildade, é porque eu passo tempo comigo. Eu passo muito tempo comigo mesmo, entendeu? Então, eu sou assim. O que você falou, como a pessoa começou a passar tempo comigo e é por isso que é desafiador os relacionamentos, né? Porque quando você se relaciona muito com alguém, se é uma relação de verdade, pura, autêntica, a relação, é por isso que tem pessoas que temem relacionamento, porque a relação, ela nos torna assim, vulneráveis, né? Porque a gente vai desnudando a nossa alma, né? Desnudando, e a convivência, o dia a dia vai fazendo a gente não consegue esconder, ocultar por muito tempo, né? Os nossos devaneios, né? As nossas... Há coisas que não é nem uma questão de ser treva, mas é questão que são, às vezes, dois mundos diferentes. Você, a Maria e o Joãozinho. E aí os dois estão ali conversando. A Maria gosta de rock, o Joãozinho gosta de música clássica. E aí os dois vão se misturando ali aquela coisa. E aquela coisa, é nisso que está o lindo, né, da conexão. É aí que está o arco-íris, né? Essa variedade de cores, esse colorido, né? O colorido, ele está no oposto, né? Não dizem que os opostos se atraem? Então, que graça tem, né? A união de tudo igualzinho, né? Tudo igualzinho. Não, é muito bacana. O milagre da vida está mesmo em a gente contemplar pessoas totalmente diferentes, mundos diferentes, perspectivas diferentes, né? Origens, é aquela coisa familiar diferente, criação diferente, cultura diferente, e de repente essas pessoas estarem ali os dois juntos, convivendo, conversando, sorrindo, unidos, apesar de não serem aquela coisa, eu não preciso ser igual a você para a gente ser unido. A grande façanha do amor é a união dos diferentes. Né? A grande dádiva, a grande maravilha do amor é a união dos diferentes. Porque se o amor unisse aqueles que são iguaizinhos, eu acho que nem precisa o amor para isso, né? Já são iguais, mas não. O amor vem justamente por isso, por causa das diferenças que há entre a gente, que há entre nós. Por isso é amor. Por isso a pessoa fala assim, eu estou vivendo uma conexão de amor, uma relação de amor, encontrei alguém igualzinho a mim. Igualzinho a mim, é uma relação de amor. Pode ser também, né? Eu não vou desconsiderar, porque pode ser, eu estou aberto aqui. Na minha experiência, né, na minha empiria, as conexões de amor sempre foram com conexões opostas. Sempre foi com mundos opostos, pessoas totalmente diferentes, sempre foi diferente. Os diferentes se aproximando, os diferentes tendo algo assim, aquela reciprocidade dos diferentes. E quando eu vi a afeição, a reciprocidade em pessoas totalmente diferentes, aí eu disse até aleluia nessa hora. Arro, né? Aleluia, glória. Eu falei, porque é maravilhoso, isso é gracioso, é tremendo, né? E quanto às questões da convivência, que é os desafios, né? A gente vai sendo desafiado, vamos sendo desafiados, e é isso, acho que até nas séries que a gente costuma assistir, né, essas séries que nós assistimos no Netflix,
Eu, por exemplo, assisti não só uma, já muitas séries, né, mas eu me lembro de uma série que olha, o Beto assiste a série do Star Trek, ó, diz que lá tem muito amor, lá com muita gente diferente. Pois é. Eu também assisti uma série, eu me lembro, uma série que ela é muito conhecida, meados aí de, não sei se 2000, eu nem lembro o ano dessa série, foi uma série já antiga, né? Mas foi muito famosa essa série, que era Prison Break. Tá dando um efeito aqui, um delay na minha tela, né? Eu sei que a série do Prison Break, havia ali dois irmãos, né? Que era o Michael, né, o personagem lá chamado Michael Scofield, e tinha o irmão dele, que eu não me engano, era o Lincoln, acho, Lincoln. E eles eram unidos. O cara tava dando a vida pelo irmão dele, para salvar o irmão dele, ali de uma prisão. Mas no decorrer das séries, a série tem muitos episódios, e no decorrer das séries tem momentos que eles discutem. Né? Eles discutem, olha que eles se amam. Mas vai ter momentos lá que eles discutem muito, né? Chegam até a brigar os dois. Ainda bem que depois eles se reconciliam novamente. É porque a pressão é tão grande na jornada, né, da vida. Às vezes a gente passa por intempéries, questões tão cruciais, tão desafiadoras. E é por isso que eu falo. Aí nisso a gente vê se realmente a conexão, o fundamento dela, a base é o amor. Quando a base é o amor, então essa casa está plantada, está fundamentada em algo firme, alicerçada naquilo que é firme, ou seja, as circunstâncias contrárias vêm, as tempestades, as aflições, as tribulações vêm, mas aquela conexão, ela permanece. E as lutas, não é que não vai abalar, às vezes, até a estrutura da conexão, da relação. Só que esse abalo, tudo que vem contra, parece que faz enriquecer mais ainda, colabora, contribui para a expansão daquela união, daquela conexão. Ou seja, não há tribulação que vai inferiorizar, que vai abater aquela conexão. Pelo contrário, aquilo que vem contra, aquilo que vem, sabe, batendo contra, faz com que, milagrosamente, eu vou falar assim, aquela união se expanda, a união se expanda cada vez mais. Eu gosto do exemplo, eu não sei se alguém aqui já fez isso, né? No interior, as pessoas fazem isso no interior daqui. Eu às vezes gosto de fazer a moda antiga, né? Que é quando eu quero fazer um batido de bolo, assim, eu pego 2 ovos, e aí eu quebro ali a casquinha do ovo, coloco ali a clara, primeiro eu coloco a clara, depois a gema, né? No prato, um prato assim bem fundo, aí eu pego um garfo e começo a bater. Aqui é moda antiga, né? Começo a bater, tá. Eu vou batendo naquela clara, batendo. E sabe o que é interessante? Que quando a gente bota a clara ali, toda diluída ali, né, aquele líquido, ela tá bem assim, resumidinha ali no prato. Mas à medida que eu vou batendo aquela clara com o garfo, vou batendo, a clara começa a se expandir. Vai se expandindo. Quanto mais bate na clara de ovo, mais a clara cresce. Mais ela cresce. Mais ela cresce. Pois é, mais ela cresce. E assim eu digo que essas nossas conexões, quando elas são autênticas, sabe? Quanto mais a vida bate, quanto mais vem coisas contra essa união, mais a união expande. Mais expande. Daqui a pouco vai estar escorrendo na borda do prato, porque vai transbordar. E o meu cálice, é como diz, né? A tua bondade e a tua misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí diz assim, e o meu cálice transborda. Meu cálice o Senhor faz transbordar. É transbordar, porque o nosso Deus é mais que abundante. Gente, esse foi a nossa segunda de hoje, nossa segunda humana. Aqui eu quero ser mais sucinto hoje com vocês, até para que quem vai assistir gravado depois tenha tempo, né, para poder assistir essa live toda inteira. Vou tentar deixar ela gravada aqui. Quero agradecer esse nosso encontro hoje. Obrigado pela participação de vocês, amados, queridos do coração aqui. Que a bênção de Deus esteja com vocês aí nessa noite. Estamos aqui, apesar da distância física, nós temos esse meio aqui de comunicação para a gente poder interagirmos juntos, tá certo? Enquanto estou aqui nesse plano, enquanto estamos nesse corpo, a gente pode se conectar aqui, se comunicar. Então,
Fiquem na paz nessa noite de segunda-feira. Bom descanso aí para você, família, quem está contigo. Se não tem ninguém, fica com Jesus, com o Espírito Santo aí com você, tá certo? Ou então, se você tem algum pet, como eu tenho aqui meus gatos, curte teu gatinho aí, ou cachorro, não sei, um animal de estimação. Mas lembre-se que a graça e a paz seja com seu espírito, alma e corpo, hoje e sempre. Gratidão, gente.